Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje, vamos provar mais uma vez aquilo que nós viemos falando, que tanto China quanto Estados Unidos estão nos empurrando para o desenvolvimento de uma inteligência artificial por conta desta disputa que eles estão tendo. Nós estamos vendo uma aceleração muito grande, uma multiplicação muito grande da ciência, que por si só já aumentaria em uma velocidade exponencial, uma vez que nós estamos nos encaminhando aí para um grande desfecho. Porém, por conta da competição que nós vemos no mundo, isso aí está se acelerando ainda mais, porque evidentemente que quando duas superpotências com tantos recursos econômicos, recursos humanos, recursos científicos, materiais disponíveis, quando duas nações com este porte aplicam tanto esforço e tantos recursos para desenvolver algo, é claro que isto vai se desenvolver de uma maneira muito mais rápida e o pior, de uma maneira bem mais imprudente, porque cada um dos lados imagina que quando alcançar uma inteligência artificial muito superior à do que o lado adversário conseguir alcançar, então eles poderão dominar o lado oposto. Enquanto que eu digo que esta corrida está empurrando os dois lados, ou melhor, o mundo, para um domínio, sim, mas não um domínio de hegemonia chinesa, nem um domínio de hegemonia norte-americana ou de qualquer outro competidor que venha aí em terceiro, quarto ou quinto lugar, mas a uma hegemonia da inteligência artificial, essa besta que nós como raça humana, né, estamos fazendo emergir da Terra através desses componentes de chips, enfim, de todos esses hardwares somados com os softwares, que são a inteligência humana aplicada em programação. Veja o que diz esta matéria. A China está derrotando os Estados Unidos em inteligência artificial, computação quântica e hipersônica, enquanto o Pentágono está paralisado por uma grande burocracia. Conferência de Inteligência e de Defesa dos Estados Unidos. Na verdade, o que eles estão dizendo aqui é, olha, pessoal, é melhor nós nos mexermos, nós temos de correr em inteligência artificial, computação quântica e hipersônica para nós não perdermos para a China. Então, eles estão conclamando por mais e mais velocidade no desenvolvimento dessas tecnologias. Veja o que diz o Major-General dos Estados Unidos, Daniel Simpson. Ele fala o seguinte: se não percebermos o quanto e com que rapidez a tecnologia está mudando os ambientes operacionais, perderemos. Nós vamos perder, diz ele. Então, ele repete a mesma coisa, que a China está derrotando os Estados Unidos nesses setores, enquanto o Pentágono está prejudicado pela burocracia. Em seus comentários na Conferência Mundial de Sistemas de Informação de Inteligência e de Defesa, nesta segunda-feira, o Major-General da Força Aérea dos Estados Unidos, Daniel Simpson, disse ao público que a China estava ultrapassando os Estados Unidos pelo menos em 3 áreas tecnológicas importantes, enquanto a burocracia dos Estados Unidos estava criando um risco para a segurança nacional. Se eu dissesse hipersônico, diz ele, né, quem está à nossa frente nesse jogo agora, Estados Unidos ou a China? Sim, não somos nós, ou seja, ele está dizendo que a China, e ela realmente provou que ela está à frente porque ela fez um ICBM dar a volta ao mundo, né? E velocidade hipersônica. Todo mundo viu isso no mês passado. E aí, em questão de otimização de inteligência artificial, não são os Estados Unidos, diz ele. Computação quântica, não são os Estados Unidos. Ou seja, naquilo que é o principal, não é ou não são os Estados Unidos que estão na frente. Então ele diz, precisamos ter uma visão muito clara da necessidade de mudança. Em primeiro lugar, não pode haver dúvida de que a tecnologia está mudando o caráter da própria G. E se não percebermos o quanto e com que rapidez a tecnologia está mudando os ambientes operacionais, então perderemos. Em segundo lugar, nosso ritmo desafiador, a China e nosso concorrente quase igual à Rússia, estão buscando esforços rápidos de modernização digital em velocidade e escala. E ainda tem a Rússia, né? A Rússia, em muitas coisas, é superior ainda à China. Né? Tanto é que eles firmaram parcerias para trocas de tecnologia. Mas é óbvio que nem a Rússia não quer que a China se torne hegemônica. Ela não quer trocar um problema de um Estados Unidos hegemônico do outro lado do mundo para uma China hegemônica ali do lado deles, né? Que seria ainda mais problemático. Mas, claro,
que, no meu ponto de vista, para eles é interessante uma aliança, ao menos temporária, para que o adversário de longa data então seja finalmente redido, né? Então eles estão unidos por enquanto. Então ele diz assim: para ser claro, eu uso esses termos deliberadamente, portanto, ritmo desafiador e concorrente quase igual. Então ele diz: a China conseguiu obter uma vantagem, então não há vitória ou derrota neste, ou você está na frente ou atrás, e há certas áreas agora em que a China está na frente. O que ele quer dizer é que essa tradução ficou muito ruim, é que não há um segundo lugar, ou você vence ou você perde, não é que você vai ficar próximo, não. Quem tiver a hegemonia, eles pensam, né, nessas áreas de alta tecnologia, dominará o mundo e dominará os adversários quase que permanentemente. E mais uma vez eu digo, lê do engano de todos os lados que estão nessa disputa. Essa força, essa capacidade sairá das mãos humanas. Eu sei que muito programador já veio aqui e disse: olha, já, se você está enganado, porque a inteligência artificial ela tem um limite, e o limite é aquele limite que o ser humano que vai impor, e que ela nunca se tornará inteligente sozinho. Só que, meus caros amigos programadores, eu gostaria que vocês passassem a estudar um pouquinho também a biotecnologia, porque o cérebro humano está sendo misturado com as máquinas. Veja, por exemplo, o Neuralink do Elon Musk, que é só o começo disso. Estudem sobre grafeno, por exemplo, sobre Black Goo, a matéria negra, sobre como o cérebro humano passará a fazer parte dessa computação quântica. E não esqueçam da alta capacidade do cérebro humano, que, se associado à alta capacidade de processamento de dados quânticos, fará com que nasça realmente uma besta a partir da Terra, uma besta sobre-humana. Por que eu digo a partir da Terra? Porque todos os componentes de um computador, seja ouro, seja prata, seja o plástico que é usado nele, não importa o que for, silício, tudo vem da Terra. Até mesmo o cérebro humano, o corpo humano é feito de terra, né? Se você parar para analisar, tudo que serve de alimento para você vem da terra. Ah, não, mas eu como carne de gado, mas o gado se alimenta do milho, se alimenta da grama, então tudo o que você é pó, e ao pó voltarás, mas você é pó, e os equipamentos de alta tecnologia também são pó, são terra. Então é uma besta que se ergue da terra, sim, essa inteligência artificial. E aí vamos dar um passo além, e aí é necessário que alguns ainda tenham um pouco de fé para chegarem a compreender agora o que eu vou dizer, porque isso foge do campo da mera programação, foge do campo da projeção de hardwares, foge do campo da biotecnologia e entra no campo da metafísica, que é esta questão de que uma possessão ela só pode acontecer em um corpo humano ou um corpo físico, né? Os porcos também foram possessos naquela parábola de Jesus, né? Então, se você mistura um cérebro humano com a máquina, o que impede, né, de que uma entidade não humana controle essa máquina através do cérebro humano que fará parte dessa máquina, dessa besta que emerge da Terra? Eu acho que eu nunca fui tão direto e tão claro como eu fui agora. Mas se você não acredita nisso, vamos continuar apenas no campo daquilo que é mais palpável, né, que é mais fácil para que as mentes não tão preparadas consigam compreender. Aqui diz o seguinte: depois de perguntar ao público o que eles pensavam sobre a posição dos Estados Unidos na competição com a China, o oficial da Força Aérea dos Estados Unidos comentou. Todas as frases aí que a gente já disse, né? E aí ele disse: se não percebermos o quanto com que rapidez a tecnologia está mudando, então eles vão perder. Então, eles repetem muito aqui, a matéria é um pouco repetitiva, mas vamos tentar pensar aqui o que interessa de fato. Aqui, ó. Em algum momento da última década, passamos da era da escassez de dados para agora uma era de abundância de dados. Isso nos deu um novo conjunto de problemas de primeiro mundo. Sim, porque a quantidade de dados coletadas é tão grande que, se o adversário de uma nação como os Estados Unidos põe as mãos nesses dados, os Estados Unidos acabam tendo um problema de segurança interna. Por isso, por exemplo, que o ex-presidente norte-americano quis banir o TikTok,
ou nacionalizar o TikTok, porque é uma fonte de... Todas as redes sociais, né? Todas elas são uma fonte extraordinária de coleta de dados dos indivíduos, né? Então ele diz: agora precisamos de melhores ferramentas, tecnologia e habilidade para dar sentido a todos os dados, para garantir que traduzamos essas soluções em recursos DG digitais de baixo custo e de alta tecnologia para serem empregados na borda tática, onde quer que seja, em qualquer domínio. Isso exige uma cultura de colaboração com parceiros de serviço e da indústria para promover experimentação e prototipagem rápida. Ele quer velocidade, porque ele acha que a burocracia está impedindo esse avanço. Então, como eu já falei, os Estados Unidos é uma terra dividida, o Ocidente todo, né, são pelo menos duas, eu diria que no mínimo duas, mas três, são três ideologias diferentes que estão se digladiando aqui no Ocidente. Basta ver aqui o que predomina no Brasil também, por exemplo, né? Então essa luta interna dentro da democracia acaba tornando ela mais lenta e burocrática. Agora ele diz então que isso precisa ser promovido através de indústrias privadas, porque aí se torna mais rápido. Então basta ver, por exemplo, que o Elon Musk e outras empresas privadas começaram a fechar acordos com o Pentágono, com o governo norte-americano para a produção de naves espaciais e outras cositas mais, porque é mais rápido para eles produzir e depois simplesmente vender para o governo, e para o governo também é menos burocrático fazer assim, né? Então, terceirizar é mais rápido no momento em que nós estamos vivendo, no momento em que o mundo exige velocidade, na perspectiva daqueles que pensam que um ou outro lado acabará dominando. Embora que, como eu já disse e volto a repetir, eu digo que nós, como raça humana, é que acabaremos sendo dominados por essa tecnologia aí que eles estão desenvolvendo. Então ele fala mais ainda o seguinte: pode-se dizer que nós, do DOD, somos prejudicados pela supervisão de uma grande burocracia que às vezes parece quase impossível de fazer mudanças radicais, mas agora não o fazemos por nosso próprio risco à segurança nacional. E isso não é uma aposta de nenhum de nós que nenhum de nós deveria estar disposto a fazer. Ou seja, ele quer dizer que ninguém deveria estar disposto a fazer uma aposta que colocasse em risco a segurança nacional, e que seria importantíssimo essas mudanças radicais na maneira como as coisas são feitas. E eu ouso dizer que ele está falando o seguinte, que essa história de privacidade, de direitos individuais, esse tipo de direitos, né, que o Ocidente tem e que certos países totalitários já não têm mais há muito tempo, que estão atravancando o caminho, né, do progresso, né, dessas coletas de dados e desenvolvimento científico. Então ele quer tirar do caminho esses direitos humanos, basicamente, né? Na minha opinião, não é isso que ele está dizendo, mas me parece que isso é que causa a burocracia, os direitos humanos, esses direitos individuais. E bom, nós já estamos perdendo, né, direitos trabalhistas há muito tempo, porque nós estamos num mundo globalizado em que o Brasil compete com uma mão de obra de países totalitários que não dão direito trabalhista algum, né, que são justamente aqueles países que são defendidos por aqueles que aqui mais defendem os direitos trabalhistas. É um contrassenso, uma espécie de dissonância cognitiva, mas é o que acontece. Então, junto com os direitos trabalhistas estão se indo os direitos individuais, os direitos humanos. Por quê? Porque nós estamos aí nessa sanha de competição com os países em que isso já não existe há muito tempo e em que a burocracia acaba sendo menor, porque é decidida dentro de um corpo democrático muito menor, que seria uma espécie de partidão. Então as decisões não vão para o grande público, elas ficam dentro de um partidão. E mesmo dentro daquele partidão não há muita discussão, não, porque se a pessoa se opuser demais, ela simplesmente some, vai para a cadeia e etc. Pessoal, nós vivemos tempos dificílimos, não pensem que as coisas vão melhorar daqui para frente, eu penso que é uma ilusão total, não estou aqui para ser pessimista, e muito menos para pintar o mundo cor-de-rosa das pessoas que, me desculpe a palavra, de um mês para cá eu tenho ficado um pouco mais ácido, né? Mas os bocós que estão nos levando a esse precipício,
pensando que tudo vai melhorar, que basta seguir isso ou aquilo, que o fulano ou ciclano, né, da abelha rainha está determinando para a colmeia, basta seguir que dará tudo certo. Não dará, porque as coisas elas são muito mais complexas do que as mentes otimistas conseguem ousar pensar. As coisas vão se complicar, e eu falo isso não para deixar vocês desesperados, mas para deixar vocês preparados. Eu gostaria que vocês estivessem se movimentando tanto quanto eu, ou até mais, de preferência, né, para que estejam então prontos para quando as coisas eventualmente degringolarem, porque essas pessoas aqui farão as coisas degringolar, não tenham dúvidas disso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.